Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, espero que você esteja bem, você, a sua família, que o Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, com sua graça e misericórdia. Sou o pastor Alex Cordeiro, sou diretor da AGMIL, da Agência Missionária Wesleyana, que está em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Você é meu convidado para quando quiser vir aqui e conhecer a AGMIL. Você também pode entrar nas nossas redes sociais e também no site e conhecer lá um pouquinho do que fazemos. A AGMIL é a agência que representa você no treinamento, no preparo e no cuidado dos missionários. Bom, fico feliz por estar aqui. Eu estaria presencialmente, mas aqui de forma online, virtual, também estou junto com vocês. Agradecido ao Senhor pela oportunidade de poder falar aos irmãos e compartilhar da palavra de Deus. Agradeço ao convite, fico feliz e numa data posterior, quem sabe aí, vamos estar juntos. Então eu quero compartilhar com você sobre esse assunto, esse tema escolhido, até que ele venha. Qual é o nosso papel em relação à missão de Deus, aquilo que ele está fazendo? Como nós devemos estar envolvidos naquilo que é mais importante para a vida da comunidade cristã, para a igreja de Cristo Jesus? Será que isso é ideia somente do Novo Testamento, ou então dos apóstolos, dos discípulos, ou a ideia do pastor, do missionário? A questão de termos que fazer a missão ou cooperarmos na missão. A missão não deve ser um trabalho à parte ou um departamento simplesmente da igreja. A missão é a nossa identidade. Nós nascemos e existimos para cooperar e para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu quero orar junto com vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Pai bendito, eu quero pedir que o Senhor ministre aos nossos corações através da Tua palavra, das Escrituras Sagradas, que sejamos edificados, transformados pelo Teu poder e graça. Que o Senhor fale e ministre o coração dos meus irmãos. Faça uso da minha vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a proclamação do Evangelho até que Cristo volte, ou até o fim, até a consumação de todas as coisas, nós precisamos observar e ver que quem iniciou esse processo de resgatar o homem do pecado, o homem da morte que o pecado causou na vida dos homens, é o próprio Deus. Deus está em missão e nos convida a fazer parte disso. O homem se perdeu no jardim do Éden e a sua vida foi desordenada, desarrumada, e ele anda errante pelo mundo como cego tateando paredes, buscando significado e propósito para a sua existência, para a sua vida, porém, por causa do pecado, não consegue achar. E nós sabemos que Cristo é a luz que ilumina o entendimento, que anda na escuridão, de que Cristo é o caminho para aqueles que tentam achar o lugar da casa e de que Cristo é a verdade no meio de um mundo e de uma época em que vivemos cheio de incertezas, onde cada um tem a sua verdade e Ele é a verdade absoluta. Então vamos dar uma olhada para entender o coração de Deus e o que Deus está fazendo e por que nós precisamos até o fim proclamar o Evangelho até que Ele venha, para que pessoas sejam salvas por Jesus. Primeiro, nós vamos ver como que Deus veio revelando a sua vontade de trazer o Messias em toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento. Vamos ver primeiro como que Deus inicia esse projeto de formar um povo, uma nação, e a ideia de Deus de abençoar todos os povos da terra. Eu quero ouvir e ver o que Deus fala com alguns desses homens e eu quero compartilhar com você de uma forma breve, algo que seria de repente um estudo de meio-dia, mas aqui será de forma breve essa palavra que eu quero compartilhar. Olha o que Deus fala com Abraão. Querido Abraão, como se Deus estivesse falando com ele. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão
abençoados. Gênesis 12, do versículo 2 ao 3, na NVI que eu estou lendo. Deus revela para Abraão a sua vontade em fazer dele um instrumento para a sua glória e fazendo com que através de Abraão surgisse um povo, uma nação que fosse bênção para todos os povos da terra. A bênção de Deus sobre Abraão não era simplesmente para a criação do povo hebreu, mas era para alcançar todas as etnias e povos da terra, que chegasse aos rincões da Amazônia, para que chegasse nos confins da terra e que a verdade de Deus chegasse ao coração dos homens. Isaías, ele também ouve de Deus algo profético para todos nós, que é: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías 6, versículo 8. Deus, ele está revelando a esses homens e no Antigo Testamento uma coisa que é muito importante, que ele está em missão, mas ele está convidando homens e mulheres para fazerem parte desse grande plano, dessa grande missão de Deus de resgatar o homem do pecado, de trazer salvação a todos os homens. A Daniel, ele diz: aqueles que são sábios reduzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Daniel 12, versículo 3. De que todos aqueles que conduzissem pessoas à justiça e à verdade seriam como estrelas para todo o sempre, sendo referencial e conduzindo pessoas para Deus, para Cristo, para o nosso Senhor. Aqui nós vamos ver Deus falando também com Malaquias no Antigo Testamento: do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Deus está deixando bem claro de que Ele é o Senhor sobre todas as nações, de que incensos são queimados e ofertas trazidas ao nome dEle, porque grande é o nome dEle entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se revelando aos homens e deixando bem claro de que o nome dele seria exaltado, a glória do nome dele seria colocado entre todos os povos do mundo, para que ele fosse exaltado e glorificado. Missão não se trata de nós, a missão não é sobre a igreja, missão não é simplesmente aquilo que nós fazemos para Deus. Missão é a essência do Deus que está em resgate do ser humano caído em seu pecado, e Deus está se revelando e dizendo de que o nome dele será exaltado e glorificado entre todos os povos do mundo, e nós somos convidados a participar disso. Meus irmãos, assim como Abraão, Isaías, como os profetas, os homens de Deus da antiguidade, participaram daquilo que Deus está fazendo, nós temos o privilégio de cooperarmos com Deus naquilo que Ele está fazendo. E Deus está em missão. A Zacarias é revelado uma coisa muito maravilhosa. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, e eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Um jumentinho, cria de jumenta, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, e do Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9, do versículo 9 ao 10, ele está aqui profetizando e falando sobre Jesus. Aquele que montou no jumentinho, aquele que entrou em Jerusalém, aquele que estava proclamando de que ele era o rei de Israel. Zacarias está tendo aqui uma visão, uma revelação daquilo que iria acontecer, e nós sabemos
que essa profecia estava se cumprindo em Jesus, entrando em Jerusalém como rei montado no jumentinho. Está entendendo de que Deus já planejou tudo isso, Ele está trabalhando para que tudo isso se cumpra e aconteça, e no meio do caminho dessa história toda, nós fomos convidados a participar daquilo que Deus está fazendo até que tudo se cumpra. Olha o que ele revela aos seus profetas. Isaías 9, versículo 6 até o versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz. Enfim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Hoje nós sabemos que esse menino nasceu, de que esse menino nasceu em Belém, de que esse menino teve que correr e fugir para o Egito porque pediram a cabeça dele, de que esse menino foi criado em Nazaré, e de que em Nazaré Deus levantou um rei. Se lembra que Natanael, ele se perguntou, e perguntando para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, sempre Deus está levantando coisas extraordinárias de Nazaré, ainda que seja um lugar no rincão que ninguém quer, na periferia, são desses lugares que Deus tem levantado homens e mulheres e arrancado de lugares que ninguém dava nada, para que se tornem mensageiros do Deus eterno, proclamadores do Evangelho nos rincões, nas esquinas, nas vielas, proclamando que Ele é o Rei de todas as nações. Nós servimos aquele que era um menino, nascido em Nazaré, criado em Nazaré, e de que nós proclamamos o nome desse menino, desse Rei, Jesus. Isaías 11, versículo 9, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós devemos cooperar com Deus, para que toda a terra se encha da verdade e do conhecimento de Deus. Isaías 52, versículo 10, o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia! Que maravilha! Nos Salmos, o que eles dizem sobre o que Deus está fazendo? Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome. Salmo 86, versículo 9, Salmo 22, versículo 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Salmo 72, versículo 8 e 9 até o 11, governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Deus está fazendo algo lindo e vem proclamando no Antigo Testamento, desde os profetas, nos Salmos e de todas as formas, de que Cristo Jesus ia nascer e nós íamos proclamar salvação no nome dele. Agora, o que Cristo fala sobre a missão? Olha só o que Jesus fala, revelando o coração de Deus sobre a missão. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Cristo está dizendo que ele é o Senhor da igreja, de que ele é a rocha em que a igreja está com os pés firmados. Ele é o fundamento da igreja, ele é o que sustenta a igreja, e nós somos pedrinhas que compõem a igreja e o corpo de Cristo na proclamação do Evangelho do Reino. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, nós estamos empenhados e vivemos, nos movemos para que o Evangelho do Reino de Deus seja pregado e proclamado entre todos os povos da terra, desde o amigo do trabalho
ao parente próximo, a alguém que a gente manda uma mensagem pela internet, àqueles povos que estão isolados, que precisam ouvir a verdade de Deus e ouvir o Evangelho. Esse Evangelho do Reino deve ser pregado entre todos os povos. Nós poderíamos dizer que hoje quase todos ouviram, mas tem povos que não têm internet, se a nossa percepção é sobre televisão e internet. Existem nações que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir a proclamação do Evangelho. E Jesus, ele disse para os seus discípulos e para nós, em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Só podemos ser de fato discípulos de Jesus se nós obedecemos a voz dele, a ordem dele de ir. Nós somos enviados por Deus, comissionados por ele, para pregarmos o Evangelho do Reino. Mateus 28, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse para todos nós, o Pai me enviou, também envio vocês, e agora vão e pregam o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Temos uma ordem sobre nós, temos um poder sobre nossas vidas, para fazermos discípulos de todas as nações. Não fomos chamados para ficarmos dentro da igreja, buscando o Espírito Santo, para nos sentirmos alegres. Nós recebemos o Espírito Santo para que ele nos transforme em testemunhas, em gente que está disposta a perder o pescoço pelo Evangelho, em que não nega Jesus à roda de uma fogueira como Pedro, mas que diante da faculdade, dos amigos de trabalho, que venhamos proclamar que Cristo Jesus é o Salvador dos homens. E este Evangelho precisa ser pregado entre todos os povos da terra. Proclamemos o Evangelho de forma poderosa até que ele venha. E eu quero terminar falando sobre o que os apóstolos falaram sobre isso. Por Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. Proclamemos o Evangelho para que pessoas cheguem ao arrependimento. João, ele diz, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 9. Pedro está dizendo para proclamarmos, e João está vendo o resultado da proclamação do Evangelho. Pedro está vendo o resultado da missão de Deus, o resultado do Calvário, do que Jesus fez no Calvário, são que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do trono e do Cordeiro, proclamando e glorificando o nome dele. Olha o que Paulo diz, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Romanos 15, versículo 20. E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, versículo 14 e versículo 15. Meus irmãos, os apóstolos tinham isso em mente, de que eles deveriam proclamar o Evangelho para que pessoas fossem salvas. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos salvos por ele, trazidos por ele para a salvação e para Cristo,
para que possamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, nós somos chamados para viver essa vida que temos aqui, pela fé no Filho de Deus, e proclamarmos o Evangelho e de que Cristo é o Salvador dos homens. Meus irmãos, Deus está em uma missão para reconciliar todas as coisas de volta para si. De Gênesis a Apocalipse nós vemos que ele mostra o seu plano para toda a sua igreja, para todos nós. E o plano dele é, com tudo isso, redimir tudo na criação que o inimigo tenta roubar, matar e destruir, e convidar a humanidade de todas as nações a um relacionamento amoroso com ele. Então, olha, dobre as mangas da camisa e entenda de que a vida cristã não termina e não é somente ir ao culto, volta para casa. Pense comigo. Eu já pensei assim, de chegar na igreja e falar, será que a vida cristã é só isso? Vir à igreja e ir para casa, trabalhar, venho à igreja, vou para casa. Será que é só isso? Se resume a isso? Jesus disse que uma das formas de termos uma vida avivada, alimentada, é fazermos a vontade daquele que nos enviou. Ele, com a samaritana, os discípulos preocupados, se alguém deu comida, disse, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, alimento espiritual e edificação existe quando nós fazemos a vontade e obedecemos a ordem daquele que disse, vão e façam discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio para terminar a tarefa. Nós fazemos parte desse trabalho e fomos convidados a cooperar com Deus, com tudo o que temos, o que somos, e que Ele seja glorificado. Espero que o Senhor te abençoe, derrame graça sobre a sua vida, sobre a igreja, o pastor, o ministério, os irmãos, e que um dia a gente possa tomar um café juntos. Um grande abraço, a paz do Senhor.